Olá, servidor. Conversamos hoje com Lourdes Carolina Gagetti. Ela é servidora aposentada do Tribunal Regional Eleitoral, autora de diversos livros infantos juvenis e romances. E hoje a gente conversa um pouco sobre Flores Púrpura da Redenção, seu último romance, que se trata de um romance espírita. Quando é que a literatura surgiu na sua vida, Lourdes? Olha, a literatura surgiu na minha vida, eu era bem pequena ainda. Na verdade, eu estava com 10 anos de idade. Eu tinha perdido minha mãe recentemente e na escola era dia das mães. Então a professora pediu para que eu fizesse uma carta. Aliás, eu só não, todos os alunos fizessem uma carta para as mães. E na época eu não tinha mãe. Então eu falei, vou escrever para quem se eu não tenho mãe? Morava com a minha madrinha, mas madrinha não é a mesma coisa, né, Eduardo? Madrinha é madrinha. Mãe é mãe. Então eu comecei a escrever, mas não saía nada, porque não vinha nada, não me sentia inspirada para escrever para minha madrinha, como a professora havia dito que eu escrevesse. Já que eu não tinha mãe, deveria escrever para minha madrinha. Mas aí então eu falei, não vou escrever para minha madrinha nada. E comecei a escrever uma carta para minha mãe mesmo, né? Falando da minha saudade, da falta que ela estava fazendo em casa. E me emocionei muito até ao escrever tudo isto. E depois no envelope eu pus para minha querida mamãe, que mora na 7ª nuvem do céu azul. Sabe, dei aquela coisa assim bem sensível mesmo, bem de coração de filha que está com saudade da mãe. Sim. Então eu passei a considerar essa carta como a minha primeira criação literária. Desde então, quantos livros a senhora produziu? Olha, sem contar os que estão na editora, que eu estou trabalhando agora com 2 editoras, e tem um original em cada editora, são 10 livros, publicados mesmo já nas livrarias, são 10. Sendo 7 romances, 2 infantis e 1 infanto juvenil. O que a senhora busca quando escreve para crianças? Olha, fazer com que a criança sinta desde cedo a responsabilidade que ela tem diante da vida. Ela não é só um serzinho, um bibelô que está ali na casa dos pais, para deleite dos seus pais, para enfeitar um lar. Mas ela é um futuro cidadão, né? Então eu faço, sempre os meus livros, todos eles, têm a finalidade de mexer um pouquinho, de transmitir, melhor dizendo, alguma coisa muito positiva no sentido da moral cristã. Não necessariamente da moral espírita, mas da moral cristã, que é bem mais abrangente. Eu queria que a senhora falasse um pouco, por que a opção, né, por escrever um romance espírita? O romance espírita, a meu modo de ver, ele vai além, onde todos os romances param, né, onde todas as outras religiões param, o espiritismo vai adiante. Ele vai mostrar a realidade da vida que continua, porque a morte faz parte da vida. Nós não morremos, a gente muda de plano vibracional. Então, por que na linha espírita? Porque eu creio nisso, porque eu confio nisso, eu tive provas disso, eu tenho assim ajudas espirituais quando eu estou escrevendo. Eu sinto perfeitamente os meus livros, como você vê, eles não são psicografados, não estão escritos lá pelo espírito fulano de tal. Mas eu sei que essa força espiritual está do meu lado, eu sinto essa força espiritual. Não é uma psicografia mecânica, né? Geralmente o médium que escreve mecanicamente, com a psicografia normal, então o que acontece? Ele não se responsabiliza por aquilo que ele está escrevendo. Ele escreve o que o outro está ditando. Mas eu sinto isso em mim, que há uma crítica muito grande, porque os espíritos, eles não são santos.
as almas daqueles que se foram, eles passam para o lado de lá com os mesmos vícios, os mesmos defeitos, as mesmas virtudes. Sim. Ou seja, sintetizando, a morte não é passaporte para a perfeição de ninguém. A gente vive num país onde se lê muito pouco, né? Aliás, pouquíssimo. Qual é a maior dificuldade que você encontra Olha, nesse campo? na literatura espírita, por exemplo, há uma tendência muito grande de as editoras terem preferência por livros psicografados da maneira tradicional. Por quê? Porque há uma ignorância muito grande por parte de leitores que valorizam esse tipo de coisa. Você pode pegar um livro e o livro não ser tão bom, o conteúdo dele não ser tão bom, mas se tiver escrito pelo espírito fulano de tal, já é dado como um bom. É um chamativo à venda. Exatamente. E às vezes um outro livro, não só autores, até nem pode ser nem na linha espírita, mas qualquer outro autor muito bom, muitas vezes é deixado de lado, né? Porque a pessoa prefere, dá preferência por um livro que está lá pelo espírito fulano de tal. Lourdes, esse seu novo romance, qual é o enredo dele? Olha, são duas pessoas, né? Um homem e uma mulher. E esse casal, então, eles tiveram no passado, no século passado, eles tiveram, no início até do século passado, eles tiveram uma vivência onde eles pisaram na bola, pisaram feio na bola, cometeram um monte de atos que levaram a consequências bem desastrosas, com sérios prejuízos espirituais para ambos. Eles conseguiram voltar, conseguiram reencarnar-se novamente para poder retificar aquela conduta errada, né? Para poder escrever a vida novamente. E aí então eles vão sofrer todo um processo de ter que ter uma grande renúncia, porque no passado eles não souberam ter essa renúncia, né? Aquilo que nós fazemos de bom ou de ruim fica gravado em nós mesmos. Nós temos o nosso juiz mais implacável, é a nossa consciência. Então o que acontece? Ele vai voltar e ele vai passar por aquela mesma situação onde ele faliu, onde ele tropeçou, onde ele caiu. Ele vai passar novamente para aquela situação para ver se ele aprendeu a lição. E ele adquire a hanseníase, que nós sabemos Então o romance vai por aí afora, mas tem uma mensagem muito positiva, uma coisa muito boa, né? E tem, acima de tudo, aprendizado. Tem muito aprendizado. A pessoa ela vai ler esse romance, ela não vai só ficar a par de uma história bonita. Pô, legal, um romance muito bonito. Ela vai entender muitas coisas. E a partir do entendimento ela também pode melhorar a sua postura diante da vida. Essa presença da escritora servidora Lourdes Carolina Gagete. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Eduardo, muito obrigada. E a todos os meus colegas e ex-colegas, né? Um grande beijo para todos.